Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer o convite para compartilhar algumas ideias. Para quem não me conhece, eu me chamo então Carlos Alberto Severo Garcia Júnior. Sou psicólogo de formação, tenho especialização em transtorno de desenvolvimento, especialização em altas habilidades e superdotação, mestrado em educação, doutorado em ciências humanas e pós-doutorado em saúde coletiva. Atualmente estou como professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus Araranguá, e vinculado ao curso de medicina que temos aqui. Bom, quero que esse encontro seja uma forma de compartilhar conceitos, teorias e também que vocês possam partilhar algumas experiências que vocês vivenciam no cotidiano no serviço. Para mim é uma satisfação estar conversando aqui com trabalhadores da saúde, sobretudo da atenção primária em saúde, embora eu sei que a capilaridade do telesaúde, ela se dá também com outros profissionais, estudantes, que à medida que consultam esse material podem, de alguma forma, subsidiar alguns debates, né, nos seus respectivos espaços. Então é uma honra estar aqui com o telesaúde, que é uma ferramenta, um dispositivo potente nessa capilarização, né, do conhecimento, e que isso sempre, de alguma maneira, desde o tempo que eu era consultor do Ministério da Saúde, eu entendi como uma forma de alcançar profissionais, comunidade como um todo, para que alguns temas que às vezes no interior, afinal somos mais de 5.500 municípios no Brasil, é o Telesaúde Santa Catarina, mas a gente consegue a partir do YouTube muitos materiais e a gente alcança locais, né, serviços e municípios que às vezes têm dificuldade de acesso a alguns conhecimentos. Bem, diante disso, já vou começar a apresentação dessa temática que intitulei de Violência e Saúde Mental na Escola, o trabalho da atenção primária na proteção. Por que falar disso, né? Porque ele tem uma relevância atual, contemporânea, mas também tem uma questão histórica que perpassa essas duas frentes, né, da violência e saúde mental, num contexto escolar, né, no contexto da escola. E então, de algum modo, a gente vai estar aqui todo o tempo falando de uma interface que se dá entre múltiplas instâncias. Está atravessado por uma questão da saúde, da educação, dos direitos humanos, da justiça. Por isso que é interessante já comentar que é preciso fazer alguns recortes, porque, primeiro de tudo, falar de violência é entender que ela se trata, ou que se dá de maneira multicausal, né? Não há como dizer que ou explicar que a violência é unicausal, porque ela é um fenômeno bastante complexo. Também quero dizer que há uma vasta referência bibliográfica que vocês vão ver aqui ao final dessa apresentação, mas que eu já sinalizo como a gente tem estudiosos na área e que eles acabam sendo subsídios e que vocês podem encontrar desde a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que é um referencial muito interessante, que eu tive o privilégio de acessar, que a própria UFSC também tem alguns estudiosos que tratam do assunto. Tem um vídeo da UFSC que explica, com 3 professores que tratam dessa temática, que vale a pena também ser visto. Está disponível no canal do YouTube da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, então, como já adiantei, a violência ela é multicausal e a saúde mental ela precisa ser apresentada embora a gente é um tema ou uma palavra, vamos chamar assim, que nos toca em vários momentos da vida, até no senso comum, a gente precisa caracterizar para delimitar de que ponto a gente está citando a saúde mental, certo? Então, eu tomo aqui a saúde mental a partir dos referenciais do Silvio Yasui, enfim, dos seus parceiros, e do Paulo Amarante, que são figuras que são
alguma das figuras importantes teóricas que consideram, então, a saúde mental como um campo ou área de conhecimento e atuação técnica no âmbito das políticas públicas de saúde, certo? É desse lugar que eu entendo também a saúde mental e é a partir disso que a gente vai usar como referencial. Bom, um outro conceito valioso e que ele não é só um conceito fixo, né? Ele se opera é a atenção psicossocial, entendida como um conjunto de ações, então, teórico-práticas, político-ideológicas e éticas norteadoras que servem para, então, para proporcionar um paradigma diferenciado do paradigma psiquiátrico ou do modelo asilar que a gente teve por muito tempo na saúde mental. Eu não comentei, também fiz residência em saúde mental. Então, a gente tem ao longo da história uma série de transformações e ainda hoje é um campo em transformação, né? A saúde mental, que daria para ser entendida também por alguns como uma doença mental, a partir de um viés classificatório de doenças, de transtornos. Não é por aí que eu vou tratar a saúde mental aqui e atenção psicossocial, porque também entendo ela dentro de um conjunto que se dá simultaneamente de questões teórico-conceituais, técnico-assistenciais, socioculturais e jurídico-político. Tudo isso é um processo complexo também que se dá na saúde mental. Vejam, então a gente está falando de violência, que eu vou tratar agora em seguida, vou tentar esmiuçar um pouco mais, e está falando também de saúde mental, que também tem as suas complexidades. Então são duas áreas ou campos que, por si só, já reverberam e que nas suas intersecções deixam ainda mais complexas as questões. Bem, o que a gente entende, né? O que a gente tem como marcador conceitual de violência? A gente considera, a partir da Organização Mundial de Saúde, como um uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulta ou que tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência, desenvolvimento ou privação. No Brasil, então, a gente tem a Política Nacional de Redução de Mortalidade por Acidentes e Violências e também a gente tem a notificação de maus tratos crianças e adolescentes. Por que eu estou falando disso? Para dizer que no campo da saúde, das políticas públicas de saúde, a partir da década de 80, a gente começa a identificar as violências a partir de um alto índice de mortalidade por causas externas, né? Esse aumento, ele aparece sobretudo em acidentes de trânsito, homicídios e suicídios, né? Esses óbitos, então, aparecem e isso vai caracterizando a importância de as evidências sobre as violências como também algo relacionado à saúde pública, né? E é claro, esse é um dos marcadores que a gente pode utilizar, certo? Então a gente tem a definição que eu comentei agora há pouco de violência, né? E é bastante abrangente, como vocês viram. E a gente tem esse assunto que naturalmente na saúde pública ele aparece como um elemento notificador. Por outro lado, a gente pode considerar que a violência também, assim como a saúde mental, ela tem um marco histórico que é fundante na própria sociedade, né? Então, as lutas e relações entre os sujeitos, ela se dá historicamente também por esses atritos relacionais, políticos, econômicos que transformam a sociedade como um todo. Eu não vou deter nisso, mas vale só citar que esses elementos, eles não, que eu citei até então, eles não são algo que surgem necessariamente na década de 80 e também não são temáticas emergentes, como a gente vai acabar falando aqui. Então, a gente está falando de um longo período de história, de muita luta, de muita guerra, de muitas histórias de violência, de ódio, de terror, e isso tudo reverbera nas violências que a gente se depara tanto no âmbito da vida privada como na vida pública, certo? Acho que é importante dizer para vocês que, de algum modo, a gente está e opera com a violência no cotidiano da vida, com uma variação de grau sobre isso, claro. Então, essas violências, elas acabam ficando, às vezes,
ocultas em algum grau, mas também em outros casos mais visíveis ou até hipervalorizadas. O Ministério, a Organização Mundial da Saúde também propõe uma tipologia de violência que é bem interessante. Para quem não sabe, ela usa 3 eixos principais, que é do auto-infligida, a violência auto-infligida, a interpessoal e a coletiva. Vocês podem ver pela imagem aqui que ela se desdobra, né? Há um desdobramento para cada uma delas, né? E não quer dizer que um tipo de violência não pode estar relacionada ao outro. Por exemplo, uma violência coletiva que envolve aspectos políticos, sociais e econômicos, também pode desencadear ou estar correlacionado com uma violência interpessoal, né? Que se dá intrafamiliar, por exemplo, né? Então, essa estratégia didática, né, de fazer essa tipologia, ela nos auxilia a identificar, mapear, criar um diagnóstico, mas ela não deve ser reduzida, considerando que um tipo de violência vai estar dissociada de outra. Pode, inclusive, acontecer e se retroalimentar e dar um formato, né, na apresentação social. Bem, a gente tem, com relação às crianças e adolescentes, vários tipos de situações de violência, certo? Eu vou citar aqui algumas delas para que a gente reveja alguns conceitos que, às vezes, a gente, na prática, no cotidiano do serviço, naturalmente, a gente não vai se deter, né? Porque, às vezes, esses diferenciais, eles, no cotidiano, são perceptíveis pelas narrativas, pelas formas que as pessoas, os pacientes, os usuários trazem para a gente, ou que as instituições, né, nos apontam, como as escolas, os conselheiros tutelares, como camadas vamos dizer assim, camadas da violência que se dão no cotidiano. Mas é importante a gente revisitar os conceitos, né? Então, vou fazer esse exercício com vocês aqui. Vamos lá. E talvez vocês possam já, inclusive, pensando o que vocês identificam no seu serviço tem a ver com essas vários tipos de violência que eu vou apresentar as definições agora. Por violência física, a gente entende todo o ato, o uso de força física de forma intencional, praticada por diferentes pessoas contra crianças e adolescentes com o objetivo de ferir, lesar ou destruir, né? Que podem deixar marcas evidentes ou não no corpo e que podem provocar, inclusive, a morte. Alguns exemplos de violência física são os tapas, beliscões, surras, lesões e outros tipos de traumas sobre o corpo, né? Além de usos de instrumentos que podem ferir e que podem provocar, inclusive, mutilações. Eu sei que esse tipo de violência ela é explícita ou explicita, né? O que talvez outros tipos de violência fiquem mais difíceis de detectar. Então, para ilustrar os conceitos estão aí. Sobre violência psicológica, a gente entende que é uma forma mais difícil de identificar e que esses atos violentos eles têm efeitos adversos que afetam a questão do desenvolvimento emocional da criança e adolescente e que podem induzir a rejeição, podem também a discriminação, o desrespeito, vinculada a punições humilhantes, cobranças exageradas, né? A gente tem realidades de crianças que estão em situação de vulnerabilidade e essas situações podem ser apresentadas de várias formas e que nem sempre a própria criança e adolescente consegue nomear ou dizer esse tipo de violência que ela está enfrentando por algum adulto, certo? A gente tem a violência sexual, que constitui um ato, um jogo sexual de intenção de estimular sexualmente a criança e adolescente, né? A gente tem, inclusive, na atenção primária em saúde, documentos que falam sobre violência. O Ministério da Saúde já produziu alguns documentos sobre isso, no caderno de atenção básica, inclusive, que ajudam a detectar ou a instrumentalizar os profissionais para que seja possível identificar isso, né? Por isso que eu falei que essa conversa ela é de algum modo intersetorial, acaba se esparramando para outros âmbitos, porque no momento que a gente tem uma identificação de uma violência sexual, por exemplo, a gente tem a necessidade de notificar isso, né? Bom, ela acontece então de vários tipos, essas violências sexuais, e que se dão exemplo de
imposições de intimidades que podem passar pelo exibicionismo, pela pornografia, a própria manipulação genitária e por aí vai, certo? Por exploração sexual, o que é? É um tipo de abuso sexual comum na adolescência que envolve, então, a sobreposição de violência em situações veladas, como a troca de sexo por benefícios monetários, alimentos ou drogas. Essa relação à exclusão social, a dificuldade econômica, cultural, sexista, patriarcal. É difícil de abordar por ser ilegal e envolver redes criminosas, né? Então, a saúde não tem um papel de policiar, né? Não se trata disso, mas de cuidar da vida. Mas por isso que ela acaba muitas vezes esbarrando numa necessidade, esbarrando não, encontrando a necessidade de fazer ações intersetoriais e articular com outros atores, né? Para que esse serviço ou situações de abuso sexual sejam não só identificadas, mas também como protegidas essas crianças, né? Das situações que estão vivenciando, porque geralmente as vulnerabilidades é que colocam elas nessa situação de violência velada. Se tiver alguma questão, por favor, vocês podem já colocar no chat, podem partilhar as impressões sobre esses vários conceitos, definições que eu estou tratando aqui. Por negligência, então, a gente caracteriza para omissões dos adultos que deixaram de promover a necessidade básica para o desenvolvimento dessa criança, esse jovem, né? Isso também, a negligência, ela é uma definição que caberia não só para criança e adolescente, a gente pode pensar na questão dos idosos também, que são negligenciados, né? Idosos acamados, por exemplo. Bom, então inclui a privação de medicamentos, falta de atendimento, descuido com a higiene, ausência de estímulo, né, a participação do ambiente social, escolar, condições que ajudam ou poderiam ajudar ela a transformar a sua vida, né? Por isso que programas governamentais são importantíssimos para que estimulem a criança a estar na escola, né? A gente teve e tem programas assim para que a gente possa, de algum modo, fazer com que aconteça a socialização dessas crianças e que a escola se torne um lugar cada vez mais de integração. Bom, é claro que isso eu estou falando de uma necessidade que nem sempre acontece de um jeito confortável ou no modo que a gente gostaria, né? E sobre a violência na escola, então, propriamente dito, a gente pode considerar a questão de roubos, intimidações, tráfico de drogas, brigas, agressões em próprios estudantes, entre eles e com professores, inclusive. É também um desdobramento da violência na escola, a questão do bullying, né, como uma forma de violência que ocorre na escola, que ela tem relação com a dominação e a prepotência, né, com relação a algumas relações desiguais de poder, onde há submissão, humilhação, conformismo, em muitos casos, sentimento de impotência, raiva e medo. O bullying é um tema que nos últimos anos também vem tomando conta de alguns espaços de discussão. É importante, porque a transformação nos últimos 20, 30 anos dos efeitos da própria sociedade para dentro da escola e da escola para fora da sociedade, ela nos traz uma série de perguntas, né? Essas perguntas, elas nos fazem, inclusive, pensar o que é, como é que se constitui hoje essa instituição, escola, né? Eu gostaria de tratar isso também com vocês aqui, talvez ajude a gente ir pensando algumas coisas. Mas antes disso, eu queria também destacar duas coisas, que não sei se vocês sabem, aí você sabia, que no dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Vocês podem encontrar isso facilmente em plataformas virtuais aí, e também algumas iniciativas de municípios que fazem esse debate, né, que promovem e valorizam, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Eu já acompanhei algum desses debates e são sempre frutíferos porque dão luz sobre um tema que de algum modo a gente fica ainda se questionando por que a gente ainda tem necessidade de falar sobre isso, né? Considerando que ele é uma faceta da nossa sociedade que não tem uma potência, né? Ao mesmo tempo, não sei se você sabia, no dia 18 de maio também tem o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Então, são duas datas que se casam aí no mesmo dia, e é importante dessa visibilidade, né?
porque, como eu disse no início, estou falando de violência e saúde mental, enaltecer, parar para refletir sobre essas duas questões, né, são de fundamental importância. É claro que a gente tem muitas pautas, né, na saúde, e elas acabam, às vezes, se sobrepondo. Então, nada melhor do que fazer nesse momento uma análise sobre essas duas questões que estão aí em voga, né? Bem, eu vou tratar aqui de dois, para falar então dessa questão que eu citei da, da instituição escola. Vou citar um documentário e um filme. Poderia citar muitos, mas eu acho que vale a pena deixar até como indicação esse documentário do Michael Moore, que chama-se Tiros em Columbine, ou Columbine, como quiser, que tenta descobrir, então, de algum modo retrata uma violência, uma situação violenta que aconteceu na escola de Columbine, em 99, de um acontecimento onde dois estudantes, infelizmente, cometem atos de ódio contra os seus colegas e professores, e isso tem uma repercussão importante que desdobra, inclusive, uma reflexão sobre... Reflexão não, de políticas de Estado norte-americano para a questão da violência nas escolas. Então, Tiros de Columbine é um documentário que vale a pena ver, e um filme que também é a partir dessa experiência de Columbine, que é O Elefante. O Elefante. Esse filme de 2003 também foi premiado, é de um diretor também interessante conhecer, e que fala justamente de uma maneira mais ficcional, de maneira não, uma ficção, mas que está inspirada nessa história de esses jovens que acabam tragicamente matando algumas pessoas dessas escolas. E isso abre um debate que sazonalmente reaparece, e eu acho que não é acaso que a gente está aqui de novo discutindo isso. Bem, para falar então desses impactos que eu comentei do documentário ou situação que desdobrou em 99, depois no documentário e no filme, é importante dizer que isso induziu então políticas anti-bullying e que induziu também a questão do tema da segurança escolar, que com medidas de segurança de mochilas transparentes, detectores de metais, uniformes escolares, guardas de segurança. E a tolerância zero à questão ao porte de armas. Bem, é interessante saber que essa faculdade que eu citei da América Latina de Ciências Sociais tem uma importante pesquisadora que diz que, entre as suas produções, que a presença de armas indica o fato que a escola deixou de ser um lugar seguro de proteção, promovendo um sentimento de vulnerabilidade e impotência nas relações com o outro. Então, assim, vamos lá, tentar fazer um panorama aqui do que instituição é essa que a gente está falando. A gente está falando de uma instituição, a grosso modo, claro que é sempre arriscado generalizar, mas que tem uma defasagem dos vínculos entre professores, entre estudantes e estudantes, professores, gestão. Esses vínculos que criam essas defasagens também está associada à questão da própria infraestrutura das escolas. Claro que eu estou me referindo aqui à infraestrutura das escolas, mas no âmbito público, né? Então, isso também é uma característica das escolas, né? Muitas escolas com essas defasagens. Onde também há um outro elemento, de segundo tópico, né? Que é o cerceamento das discussões no campo escolar, né? Como se a gente tivesse que ocultar alguns temas, como se a gente não devesse debater de maneira ampla, né? Temas que têm a ver com o cotidiano da vida das pessoas, como, por exemplo, a internet, o uso da internet, o uso dos aplicativos, a questão da necessidade de debatermos sobre temas que às vezes estão ocultos também, ou que se apresentam de maneira mais subliminares, né? Ou às vezes nem tanto, como racismo, como xenofobia, como homofobia e etc. Isso tudo porque essas várias fobias, né?
ou formas de exclusão, elas têm a ver com uma fragilidade na forma de a gente conseguir tratar desses temas no cotidiano dos serviços ou até mesmo nas escolas, né? A gente também tem uma cultura de violência, né? A cultura de violência que eu me refiro, assim, a gente tem dinâmicas familiares onde a violência doméstica, por exemplo, ela é presente no dia a dia de uma criança ou adolescente, e essa criança, esse adolescente, ele acaba levando essa, essa vivência, né, para dentro da instituição escolar, e a escola acaba, de algum modo, também sentindo esses efeitos da própria dificuldade que esse estudante passa na sua casa, quando há a casa, né? Bom, também tem um quarto elemento, que é a criança e muitos jovens que se encontram em espaços de exclusão, né? Porque não podemos esquecer, né? A adolescência, ela vou usar esse recorte, ela é um período que é onde o jovem, a jovem, procura projeções identificatórias, onde ela procura modelos, onde ela está sendo e absorvendo, né, uma diversidade de marcadores que vem, claro, da sua família, do seu contexto social, e que também vem de fora, vem a partir desses modelos que a gente encontra em questões culturais, identificações de figuras que têm valor, que representam características de sucesso, características de inspiração, né? E isso influencia muito nesse período da adolescência para que vão se moldando identidades. E muitas vezes as diferenças elas não são valorizadas, né? Justamente porque as diferenças elas possibilitam a heterogeneidade das questões, e isso influencia a se criar nichos, e esses nichos criarem grupos de pertencimento. Sujeitos sobretudo adolescentes, que não se sentem pertencentes a um grupo, eles acabam tendo uma sensação diferente daqueles em que estão inseridos numa camada, em algum grupo que acolha a narrativa, a discursividade que ele está passando. Indivíduos que não conseguem socializar, participar, integrar, falar sobre a sua vida, seu cotidiano, acabam reprimindo, guardando muitas vivências que podem ser violentas na sua casa, e a escola como um segundo ambiente, ou um ambiente, não sei se é o segundo, mas que está integrado no seu cotidiano, pode ser uma forma de expressão ou até de manifestação muito violenta, certo? Então, a socialização violenta dos jovens, ela acaba também sendo um mediador das relações, né? Essa mediação das relações pela violência, ela também ela se apresenta nas escolas, e isso, então, acaba impactando nas políticas e nas ações da saúde, certo? Como é que as condições de mediação, né, nesses conflitos, assim, acho que é importante tratar disso. A gente tem, recentemente, não sei se vocês puderam acompanhar, no estado de Santa Catarina, o chamado programa Escola Mais Segura. Eu coloquei aqui uma notícia de uma lei que é promovida pela LESC, Assembleia Legislativa, de um financiamento para as escolas estaduais, né, onde, então, seria feito como objetivo convocar, desculpa, policiais da reserva para atuar como guardas armados das escolas. São 1.053 escolas estaduais de Santa Catarina, né, neste ano de 2023. Essa lei, então, como eu disse, ela é um fruto da Assembleia Legislativa para combater casos de violência nas escolas. E aproximadamente 60 milhões, se não estou enganado, de reais para, então, convocar esses policiais, que teriam, então, uma remuneração complementar, seriam policiais de reserva, né? E eles estariam presentes nas escolas. Bem, é importante a gente ter financiamento para o cuidado, é importante a gente ter financiamento para a segurança, inclusive, a gente teve nesse ano, pelo Ministério da Saúde, uma
para fortalecer a questão do apoio e saúde mental, né, e prevenção das violências nas escolas, a gente teve um repasse de 60 milhões de reais para atenção primária, vinculado aos municípios que aderirem, pactuarem ao compromisso do programa Saúde na Escola, né? E também a gente tem anunciado mais de 3 bilhões, né, de reais para aí, então, uma ação que se dá entre vários ministérios, entre o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, da Educação, da Saúde, né, que integram, assim, um grande espectro, tratam da mesma temática. Por isso que eu estava citando, dizendo que da complexidade que se dá. Bem, agora é o seguinte, há de ser dito que há algumas experiências de ter policiais ou policiamento dentro das escolas, nesse trabalho que eu citei, que está ali referenciado, né, da Abramovay, é que isso pode ocasionar um aumento de violência, né? Porque, fazendo uma correlação entre o que eu citei dos documentários da situação norte-americana, Columbine, e agora a gente fazendo um paralelo com essa questão do incentivo ao Estado, incentivo do Estado para financiar policiamento, a gente vai gerando simultaneamente uma insegurança e um medo. Mas é claro que isso não é advento, não entendo que eu queira dizer que isso é um advento do Estado, porque o Estado, como a Leste, o Estado no sentido governamental, eles estão tentando fazer uma remediação disso. No entanto, o que eu chamei de banalização da violência, ela tem um grande potencial de consumo de audiência. Então, assim, isso faz com que a gente tenha um contexto que não que crie notícia a partir das próprias violências cotidianas, né? E a gente tem um cenário recente de muitas polarizações, né? Muitos ataques, e a escola acaba tendo ela acaba sendo também um local de motivador para muitos desentendimentos ou situações de violências escolares mesmo, como eu citei o bullying, e é isso motivar a violência e a vingança e a ideologias mais extremistas, né? E esse contexto ele está vinculado ao exemplo desses jovens lá de se sentirem pertencentes a um grupo, e isso causar dois impactos, né? Que é a questão do contágio dessa ideia e da imitação dessa ideia, contagiando outros jovens para que compartilhem dessa vivência e eles se sentirem, então, pertencentes a algo e, ao mesmo tempo, que eles podem reproduzir ou imitar essa experiência, né? Então, é importante que a gente não divulgue nomes, né? Que a gente não divulgue fotos, né? Porque é um tipo de fracasso das relações, né? E essa ideia produz medo, né? Essa ideia de que estamos em ameaça, ela cria, então, o que eu citei aí embaixo, um clima de insegurança e afeta todos, né? Os professores, adultos e os estudantes. E isso passa, então, a criar comportamentos que vão, ao invés de fortalecer as relações, criando um afastamento. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Falar como essa a perspectiva do medo, ela vai criando o medo de falar, né, algumas coisas, o medo de vivenciar algumas coisas, ele acaba se banalizando se a gente não trata isso com zelo e cuidado, que é a intenção aqui. Bom, essa perspectiva do medo e da insegurança, ela perpassa, então, não só na escola, como vai acabar demandando os trabalhadores da saúde a tentar estabelecer um diálogo que não é muito fácil de fazer, né? Porque, como eu estava dizendo, a violência ela é algo que se esparrama em vários âmbitos e que impõe uma correlação com a saúde mental. Porque um sujeito violentado ou sob violência, ele tem consequências na sua própria saúde mental. Eu sei que eu estou falando algo que é bem simples, né? Mas não há como negar que a violência altera o modo que a gente se comporta. E o modo como a gente se comporta é um modo que também tem a ver com a forma que a gente expressa aquilo que a gente está vivenciando, né? Bem,
A alternativa que a gente tem, fazendo o link com a atenção primária em saúde, é o programa Saúde da Escola, que é um programa já de 2003. 10 minutos. É um programa que a gente valoriza e foi revalorizado, vamos dizer assim, nesse momento, em 2023. Só que, assim, se vocês forem consultar ou já consultaram, o caderno vinculado à saúde na escola, ele tem algumas temáticas que, ok, acho que elas têm que manter, mas a gente precisa de uma pauta que fale, né, dentro do programa, e eu acho que essa iniciativa agora do Ministério da Saúde de falar das temáticas de prevenção sobre violência. Porque, assim, o que a gente precisa, então? Vamos partir para essa pergunta, assim. A gente precisa de uma escola e de uma rede de serviços de saúde que afine as diferenças, né? Acho que esse é o primeiro ponto. As diferenças, elas não devem ser temidas, pelo contrário, né? A gente precisa de uma cultura de paz para que isso aconteça, né? Só que a gente citar o armamento, citar algumas estratégias desse tipo, elas vão na contramão dessa ideia da cultura de paz. Talvez aí, então, é se pensar que a solução de ter um policial na escola, ela não é um resultado final que vai dar conta de tudo. Talvez o investimento possa ser mais no rastreio de informações, de inteligência. Acho que a gente pensar em segurança pública, a gente pode pensar então nesse tipo de iniciativas que estão sendo tramadas ou que estão sendo incitadas no âmbito virtual, por exemplo, onde é hoje um campo de bastante trocas, né? E talvez aí a gente possa investir uma boa energia, dinheiro, recursos, para que a gente possa usar a segurança, então, a favor do rastreamento. E porque na escola a polícia, vamos fazer um paralelo com as unidades de saúde. Um policial de saúde na unidade de saúde, né? Ele pode ocasionar ou causar e eu acho que essa ideia, né? Causar uma ideia de respeito, de uma instituição que está sendo resguardada, as pessoas são resguardadas. Por outro lado, também tem um efeito colateral disso, que é cercear algumas narrativas, alguns discursos. E é isso que pode gerar o afastamento. Se, por exemplo, a gente tem algum usuário de drogas e ele vê um policial, talvez ele não queira procurar até a unidade de saúde, temendo que a sua vida ou sua condição de vida possa ser alterada pela presença dele naquele ambiente. Então, ao invés de aproximar, pode criar um afastamento, né? Nesse caso, fiz um paralelo com as unidades de saúde. Então, a escola ela é um espaço potente para as equipes entrarem e colaborarem, porque ela é um lugar que pode produzir vínculos, né? Os professores, né, com seus alunos, produzem vínculos, estimulam isso. É claro que a gente tem uma realidade diferente das escolas públicas e privadas, mas eu vou tratar aqui de escolas públicas. A gente tem profissionais qualificados, a gente tem profissionais que, enfim, estão tão envolvidos com a educação, mas que também se envolvem com as vidas das pessoas que estão ali, né, que se afetam por isso. E isso é produção de vínculo, e isso não se dá da noite para o dia. Então é importante que a gente crie, para além dessa ideia de que a escola é conteudista, né, ela também promove esses encontros. Então, talvez a gente precise precise valorizar as disciplinas de humanidades, né, temas que tratam da sociedade e que abram esse diálogo. E eu acho que as equipes podem, então, também colaborar nisso, né, não só tratar das doenças, né, mas que a gente estimule outras formas de pensar a saúde, né? Porque não adianta a gente culpabilizar, por exemplo, os pais, mães e pais, sobre as situações que eles vivenciam com seus filhos. A gente não vai criar uma relação de confiança. Não adianta também a gente culpabilizar as escolas, porque também, se a gente ficar nesse jogo de culpabilizações institucionais, a gente não vai tramar um vínculo, a gente vai, pelo menos, vai se afastar, né? Então, muitas vezes a gente está tratando dos efeitos, né, da violência e da saúde mental, e não tratando da produção, que eu disse no início, multicausal, que a violência e a saúde mental estão diretamente vinculadas. Então, essa produção, ela se dá no cotidiano da vida, né? E aí, como é que as equipes podem, então, participar disso?
Eu imagino que essas demandas tenham aumentado ou que são latentes, né, a pedidos de colaboração. A gente pode, então, ampliar os atendimentos, buscar fortalecimento no apoio matricial, a gente pode buscar psicológico, né, com as equipes que têm à disposição isso, ou ambulatórios que têm um apoio matricial, CAPs que têm um apoio matricial. Então, a rede de serviços de atenção psicossocial é fundamental nessa colaboração, né, para dar esse suporte aos profissionais da atenção primária, que muitas vezes acabam se deparando com uma sensação de impotência, que acabam se deparando com uma necessidade de complemento de informações, ou até mesmo de receio de falar algumas coisas por temer que isso pode produzir efeitos colaterais indesejados, né? Agora é o seguinte, a gente tem uma lógica que é a saúde não é o silêncio, né? A saúde, pelo contrário, a necessidade de discursividade, necessidade de compartilhamento, de troca. É esse, na verdade, um dos elementos fundamentais para se produzir saúde. Então, esse temor, ele vai se desfazendo na medida que a gente vai conversando sobre isso. E por isso essa conversa aqui, por isso a necessidade de compartilhar outras informações que tenham de relevância para mediar conflitos, para criar essa cultura de paz que eu citei, né? Então, fortalecimento ou interlocução com as equipes de saúde mental, a rede de atenção psicossocial é importante, mas não quer dizer que isso, se não houver essa possibilidade nos municípios pequenos, por exemplo, que geralmente tem dificuldade de ter esses profissionais que estão mais direcionados para a saúde mental, não quer dizer que isso impossibilite que uma equipe também se envolva. Eu acho que esse é o estímulo, na verdade, né? Que as equipes se envolvam cada vez mais nas escolas, para além das demandas que a gente estava habituado, assim, que é mais comumente, como, sei lá, acuidade visual, peso, que envolve, enfim, essas coisas. Eu não estou subestimando, isso é importante. Só estou dizendo que a gente pode avançar nesse sentido, deve avançar nesse sentido de discussões sobre violências e que essas situações talvez vão emergir mal-estares, vão emergir situações que a gente nem gostaria, talvez, de estar escutando. Porque uma coisa que a gente, quando escuta, né, o efeito disso é alguma coisa que tem que fazer a partir disso que foi dito por alguém. Bem, o tempo está se indo. Eu vou citar aqui algumas estratégias que eu fui na elaboração desse material, elencando como formas de vocês talvez se fortalecerem, né? Que é isso, eu acho que um pouco da ideia disso é fortalecermos todos, né, a partir da prevenção da violência na escola, da saúde na escola, né? Então, melhorar as relações da escola com a comunidade, isso é necessaríssimo fazer, né? Porque é dessa maneira que a gente consegue fortalecer os vínculos e laços, né? Abertura de canais de expressão também para os próprios estudantes partilharem isso, né? Os seus medos, as suas angústias. Monitorar permanentemente as ações em andamento na escola, saber o que está acontecendo, se há um cronograma disso nas escolas, se as equipes podem se envolver com esses cronogramas, porque também estar na escola como equipe é parte do trabalho, né? Agora, claro, vocês poderiam perguntar assim, mas Carlos, como é que a gente faz para organizar nossa agenda se a gente tem uma demanda imensa que acaba nos sufocando, assim, de atendimentos e que isso faz com que a gente não consiga se organizar tanto, ter mobilidade fácil para sair das unidades de saúde. Eu sei que há um desafio, eu estou colocando aqui estratégias e elas precisam, cada uma, ser pensada com especificidades, né? Bom, e aí, claro, desenvolver espaços de compartilhamento de experiência que pode se dar de vários arranjos, desde fóruns, as GTs, o nome que a gente achar que convém, mas que crie justamente a interface da interlocução de sujeitos envolvidos. Outras estratégias, então, identificar as famílias das escolas que estejam inseridas em situações de vulnerabilidade, isso é bem importante. Essas famílias possivelmente são famílias que têm situações já identificado com problemas pela própria escola, pela assistência social, ou a própria saúde já tem ciência, então identificar elas e tentar inserir elas dentro de algum tipo de atividade, ação desenvolvida ou em desenvolvimento pelas equipes. E quando identificar, então, algum tipo de sofrimento, que a gente aciona nossa rede de atenção psicossocial, que fomente, se ela está frágil, porque também somos atores de mudança, né?
estimular que os próprios gestores ampliem isso. Afinal, é um tema que precisa ter amparo de profissionais, porque se não houver trabalhadores envolvidos com isso, como é que a gente vai conseguir dar conta de uma temática dessa? Articular, então, com professores uma rede de proteção social, com foco nas escolas, né, valorizando, então, a própria mediação de conflitos que é necessária e que se dá em todas as instituições, tanto nas relações entre pares, como nas relações com aqueles que têm um nível de poder diferenciado, e reconhecer que as situações de crise imobilizam, geram sentimentos de impotência, mas que a mesma forma que criam essa sensação de impotência, a gente precisa resistir, né? Acho que essa é uma forma de manter as relações em movimento. Bem, então, trabalho coletivo, para encerrar, acho que é o mote para a gente conseguir fazer alguns avanços e transformar, né, essa temática. Acho que o incentivo a questões artísticas, grupos de reflexão e de todos os tipos de forma artística, música, dança, esporte, bom, esporte não é artístico, mas estimular atividades esportivas, né? Tudo isso faz com que a gente tenha uma sociedade que acolha as suas diferenças, né, e os seus diferentes, e que seja menos violenta. Bem, eu vou deixar a palavra aberta para que a gente possa, então, agora abrir algumas indagações, compartilhamento de experiências e perspectivas dos serviços de saúde. Dizer também só que tem um canal, que é a Escola Segura, está disponível. Esse canal de denúncias ele é anônimo pelo governo federal. Quem tiver algum tipo de vontade, necessidade de denunciar alguma situação, sem, né, fazer com que ele se sinta também vulnerável, está aí, então, pela plataforma do governo, Escola Segura, você pode fazer isso. É bem simples, bem fácil. Ok? Essas aqui são as referências bibliográficas que eu usei. Eu acho que depois a apresentação fica disponível para quem tiver também interesse, né? Acho que o Djalma vai confirmar isso depois. Certo, Carlos. Muito obrigado aí pela sua apresentação, esse conteúdo que você preparou e apresentou aqui para a gente hoje. A gente teve a Isabela da que mandou, enfim, compartilhou aqui umas informações para a gente sobre violência na escola, caso para o pessoal que não conhece, o painel Educação na Pauta da Secretaria de Educação. Ela disse que é ótimo e ela deixou o link ali para o pessoal que queira, enfim, conhecer mais. Carlos, você conhece esse site, enfim? Sim, como eu estava organizando esse material, a gente sempre faz um mapeamento do que está rolando, né? Eu acabei não citando, porque na verdade, assim, a gente tem muitos canais de comunicação virtuais, e esse é mais um, acho que vale muito a pena. Foi ótima a indicação da Isabela, porque os aplicativos hoje, enfim, incorporaram nossa vida, vamos dizer assim, e esse é um bom material para nos fortalecer. Obrigado, Isabela, por isso. E a gente tem, assim, eu vou ser breve, mas a gente tem políticas de enfrentamento da violência em vários âmbitos, né? Do idoso, do adulto, da criança, e possivelmente essa temática da violência ela não vai acabar. Ela é constitutiva nossa, da sociedade. A gente fala de uma cultura de paz, mas a gente está ciente que a violência é inerente à condição humana, né? Mas o que a gente pode transformar é a modo que a gente se relaciona, né? Porque o discurso do ódio, que alimenta a raiva, ele não carrega uma potência, né? Então, os enfrentamentos às violências, elas vão estar permanentemente, ou devem estar permanentemente no nosso bojo de reflexão, né? E cada vez que a gente silencia uma violência, a gente, como trabalhador, a gente também está reproduzindo ou alimentando essa lógica. Então, acho que o primeiro passo como trabalhador, ou um dos primeiros passos, é a gente não silenciar aquilo que aparece no serviço. Ainda que a gente não saiba a resposta, às vezes os fluxos, né, a gente precisa conversar com os colegas, ir atrás dessas histórias. E eu acho que esse é um pouco o estímulo aqui, que as questões que nos tocam, elas devem se reverberar e não ser tamponadas, né? A gente tem um grupo de professores da UFSC, que não adianta eu vou citar, né, porque eu acho que é uma instituição que tem seu valor e tem pessoas que estudam isso. No departamento de psicologia, a gente tem a professora Poliana Groff e o professor Rogério Rosa, são pesquisadores da área da psicologia educacional, que têm material interessante a ser consultado.
A gente também tem a própria a faculdade que eu citei algumas vezes aqui, que eles produzem muitos materiais interessantes, que eu recomendo também o pessoal a buscar. O site deles é flasco.org.br. Vou botar aqui no chat, talvez seja mais didático. Que acho que vale a pena assim, a gente buscar esse material, tá disponível na internet. Eu acho que são plataformas que abrem discussões sobre diferentes âmbitos. Inclusive, vocês forem ver aqui, eu não tratei de gênero, né? Mas isso também tem um debate que pode ser feito. Tem a discussão de racismo, que também pode ser feito. Enfim, eu tentei dar um panorama geral, porque era justamente para instigar as pessoas a abrir outras linhas. Porque acho que é um pouco o papel nosso, estimular as pessoas a estarem incomodadas com algumas perguntas na cabeça, né? Como é que a escola e como é que o serviço de saúde vão dar conta de algo que é tão complexo, né? Então não vai dar conta de tudo. Acho que é isso, assim, porque às vezes a gente está com uma sensação de que tem que dar conta de tudo, o trabalhador fica com essa incumbência, né? Quem gerencia as equipes não vai ter como dar conta de tudo, porque essa temática envolve educação da população, educação permanente em saúde, né? Quanto mais a gente conversa, mais a gente consegue ampliar nosso conhecimento e aumenta a nossa responsabilidade. E as violências, às vezes, têm a ver com intolerâncias, justamente porque as pessoas não conseguem acessar algum determinado tipo de conhecimento, querem defender uma ideia como se ela fosse uma única verdade. Então, tem uma disputa de verdades e um jogo de poder aí que a gente precisa estar sempre colocando luz para dizer assim, olha, há outros pontos de vista, né? E a defesa da vida, acho que é isso. A defesa da vida é o fundamental para quem trabalha na saúde. É isso, Djalma.